Meus irmãos, dando continuidade à nossa exposição do livro de Apocalipse, hoje eu peço que os irmãos abram suas Bíblias no texto de Apocalipse, capítulo 16. Apocalipse 16. Vamos ler todo o capítulo. Ouvi, vinda do santuário, uma grande voz, dizendo aos 7 anjos: Ide e derramai pela terra as 7 taças da cólera de Deus. Saiu, pois, o primeiro anjo e derramou a sua ira pela terra, e aos homens portadores da marca da besta e adoradores da sua imagem sobrevieram úlceras malignas e perniciosas. Derramou o segundo a sua taça no mar, e este se tornou em sangue como de morto, e morreu todo ser vivente que havia no mar. Derramou o terceiro a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. Então ouvi o anjo das águas dizendo: Tu és justo, tu que és e que eras o santo, pois julgaste estas coisas, porquanto derramaram sangue dos santos e de profetas, também sangue lhes tens dado a beber, são dignos disso. Ouvi do altar que se dizia: Certamente, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. O quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe dado queimar os homens com fogo. Com efeito, os homens se queimaram com intenso calor e blasfemaram o nome de Deus, que tem autoridade sobre estes flagelos, e nem se arrependeram para lhe darem glória. Derramou o quinto a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino se tornou em trevas, e os homens remordiam a língua por causa da dor que sentiam, e blasfemaram o Deus do céu por causa das angústias e das úlceras que sofriam, e não se arrependeram das suas obras. Derramou o sexto a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram, para que se preparasse o caminho dos reis que vem do lado do nascimento do sol. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro, com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como vem o ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Então os ajuntaram no lugar que em hebraico se chama Armagedon. Então derramou o 7º anjo a sua taça pelo ar, e saiu grande voz do santuário do lado do trono, dizendo: Feito está. E sobrevieram relâmpagos, vozes e trovões, e ocorreu grande terremoto, como nunca houve igual desde que há gente sobre a terra. Tal foi o terremoto forte e grande. E a grande cidade se dividiu em 3 partes, e caíram as cidades das nações. E lembrou-se Deus da grande Babilônia, para dar-lhe o cálice do vinho do furor da sua ira. Todas as ilhas fugiram e os montes não foram achados. Também desabou do céu sobre os homens grande saraivada, com pedras que pesavam cerca de 1 talento. E por causa do flagelo da chuva de pedras, os homens blasfemaram de Deus, porquanto o seu flagelo era sobremodo grande. Oremos. Pai,
a Tua presença nos colocamos mais uma vez em oração e pedimos, Pai, que pela Tua misericórdia e graça, o Senhor, Pai, acalme os nossos corações e, ó Deus, que o Teu Espírito Santo ilumine as mentes de todos que estão aqui e a todos a quem esta mensagem chegar, ó Deus. Que o Senhor, ó Pai, instrua, que o Senhor, ó Deus, alimente, que o Senhor transforme vidas nesta noite. Usa-me, Pai, apesar de mim, para a Tua glória, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Apocalipse 16 é um dos capítulos mais terríveis das Escrituras. Ele nos apresenta o Deus irado, o Deus irado no fim, o Deus cuja paciência se esgotou, o Deus que não ouve mais orações, pois chegou a hora dele derramar o seu juízo, dele derramar a sua ira, as taças da ira de Deus, a ira definitiva através das 7 taças. E meus irmãos, conforme nós temos aprendido domingo após domingo, Apocalipse foi escrito para dar esperança, primeiramente aos membros das 7 igrejas da Ásia, que no final do primeiro século, na década de 90 do primeiro século, eram perseguidos a mando do imperador Domiciano, imperador romano. Muitos desses cristãos foram presos, vários perderam suas casas, perderam seus negócios, seus empregos, outros foram torturados, outros foram mortos. E diante de tamanho sofrimento, Apocalipse foi escrito para que estes cristãos inicialmente e depois, durante toda a história da igreja, toda a igreja de Cristo, também recebesse esperança no meio deste mundo que nos traz sofrimento, no meio deste mundo que persegue o Senhor Jesus, persegue o Evangelho, persegue a igreja. E meus irmãos, o próprio apóstolo João, que foi o autor, inspirado pelo Espírito Santo do livro de Apocalipse, também havia sofrido perseguição. Ele havia sido jogado num tacho de óleo quente e de maneira miraculosa sobreviveu. E como ele sobreviveu, então ele foi lançado no exílio na ilha de Patmos. E lá, o Senhor Jesus Cristo apareceu a ele e disse a ele: escreve. E ele começou a escrever, meus irmãos, aquilo que nós temos estudado domingo após domingo, que é a história do fim. E Apocalipse, conforme você já viu, ele não deve ser interpretado de maneira literal. Apocalipse também não é contado do começo ao fim, mas é a mesma história contada 7 vezes diferentes, paralelismo progressivo, 7 sessões diferentes, e a cada sessão novas informações são acrescentadas, a cada sessão mais luz é lançada na história do fim, para que a gente compreenda de que Deus está no trono, o Cordeiro está ao lado do trono, ele reina, para que a gente compreenda que o Senhor é soberano. Ele é soberano sobre a terra, como nós cantamos, Ele é grande, Ele é poderoso, todo-poderoso. E nada, absolutamente nada, foge dos seus decretos. Tudo que Ele escreveu, tudo que Ele decretou, será cumprido. A igreja será salva, a igreja estará com Ele no céu, e os seus inimigos serão julgados. E meus irmãos, como nós falamos, nós estamos na 5ª sessão. É a 5ª vez que a história do fim é contada. Começamos no domingo passado no capítulo 15, onde João ali, primeiramente ele vê os 7 anjos com os 7 flagelos, mas depois ele vê a multidão de salvos sobre o mar de vidro. E lá, essa multidão de salvos louva ao Senhor, dizendo: grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. João vê os crentes no céu louvando a Deus. Só que João também, ele viu no capítulo 15, meus irmãos, o santuário.
E é do santuário que ele ouve uma voz. Olha o capítulo 16, versículo 1. Ouvi, vinda do santuário, uma grande voz, dizendo aos 7 anjos: ide e derramai pela terra as 7 taças da cólera de Deus. De quem é esta voz? É a voz de Deus. Domingo passado nós terminamos o sermão mostrando aqui a última parte do capítulo 15, em que João viu o santuário. E nós explicamos, você deve se lembrar, que o santuário aqui nada mais é do que o Santo dos Santos. O tabernáculo no Antigo Testamento e depois o substituto dele, o templo, era dividido em 2 partes. O lugar santo, onde ficavam os sacerdotes, e o lugar mais interno do templo, que era o Santo dos Santos, onde ficava a Arca da Aliança, coberta pelo propiciatório. Dividindo o lugar santo do Santo dos Santos, havia uma grossa cortina chamada de véu. Só podia atravessar o véu e entrar no Santo dos Santos o sumo sacerdote uma vez por ano, depois de haver oferecido sacrifício pelo povo. Então o sumo sacerdote pegava o sangue do cordeiro morto, atravessava o véu, entrava no Santo dos Santos e aspergia o sangue do cordeiro morto no lugar do povo sobre o propiciatório. E ali representava a presença de Deus. Ali os pecados do povo eram perdoados, porque o sumo sacerdote ele entrava como um mediador. O povo não tinha acesso à presença de Deus. O povo só era perdoado, seus pecados só eram perdoados porque o sumo sacerdote sacrificava um cordeiro e aspergia aquele cordeiro sobre a Arca da Aliança, sobre o propiciatório, e assim Deus aceitava. Quando Jesus Cristo morreu, o véu foi rasgado de alto a baixo. Agora, pela mediação de Cristo, todo crente tem acesso ao Santo dos Santos. Todo crente tem acesso a Deus em oração. As nossas orações são levadas ao santuário celestial, onde Deus habita, em nome de Jesus. Mas aqui, neste momento da história, o santuário está fechado. As orações não são mais ouvidas. Como assim, pastor? Olha o versículo 8 do capítulo 15, Apocalipse 15, 8. O santuário se encheu de fumaça procedente da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia penetrar no santuário enquanto não se cumprissem os 7 flagelos dos 7 anjos. Nesse momento da história, Deus fecha o santuário. Fumaça, a glória de Deus toma conta do santuário, ninguém tem mais acesso, ninguém entra. As orações não serão mais ouvidas, porque chegou a hora de Deus não ter mais misericórdia. Por enquanto, meus irmãos, Deus ouve as nossas orações em favor das pessoas, pedindo para que Deus converta as pessoas, converta os nossos queridos, porque o santuário ainda está aberto. Deus derrama a sua ira sim sobre o ímpio, mas a ira misturada com misericórdia, é o vinho misturado. Meus irmãos, Deus sim, ainda tem misericórdia dos ímpios. Deus faz a chuva cair sobre maus e bons, o sol nascer sobre maus e bons. Deus dá aos ímpios aquilo que nós conhecemos como graça comum. Mas vai chegar um momento na história que isso vai acabar. Vai chegar um momento na história que a paciência de Deus vai acabar. Vai chegar um momento na história que não vai haver mais misericórdia, apenas ira, apenas a cólera de Deus, meus irmãos, manifestada através das 7 taças. E essas 7 taças, meus irmãos, elas remetem às pragas do Egito. E elas remetem também às 7 trombetas. Só que uma grande diferença. Lá nas trombetas, as trombetas elas servem como advertência. As trombetas, elas são instrumentos de aviso, de advertência. Nas trombetas, Deus não estava derramando a sua ira definitiva sobre os ímpios. Deus está derramando uma ira parcial sobre os ímpios, avisando aos demais para que eles se arrependam. Mas nas taças,
As taças é diferente. Nas taças não é um aviso, nas taças é o cumprimento final. Nas taças, Deus já derrama a sua ira sem nenhuma misericórdia, sem chance mais de arrependimento. Deus avisou com as trombetas. As pessoas não mudaram, não se arrependeram, não abandonaram os seus maus caminhos, os seus pecados. A paciência de Deus terminou e agora Ele derrama as suas taças. Primeira taça, versículo 2: saiu, pois, o primeiro anjo e derramou a sua taça pela terra, e aos homens portadores da marca da besta e adoradores da sua imagem sobrevieram úlceras malignas e perniciosas. O primeiro anjo, ele derrama a primeira taça sobre a terra. Voltando às trombetas, quando a primeira trombeta foi tocada, 1/3 da terra foi queimado. Agora, na primeira taça é diferente. Na primeira taça, meus irmãos, a primeira taça é derramada sobre a terra, e os moradores da terra são acometidos de úlceras terríveis, malignas, perniciosas, meus irmãos. Isso nos lembra a 6ª praga lá no Egito, em que úlceras tomaram conta dos homens e dos animais. E estas úlceras, você pode imaginar, úlceras pela pele, pelo corpo todo, essas feridas mortais, trazendo nojo, trazendo um mau cheiro, podridão, carne podre nas pessoas, e sobre toda a humanidade isto. Mas perceba uma coisa, meus irmãos, não está dizendo aqui, aliás, está dizendo aqui, sobre quem vêm essas úlceras? Sobre os adoradores, aos homens portadores da marca da besta e adoradores da sua imagem. Assim como no Egito, o povo de Israel foi protegido das pragas, aqui os crentes também não receberão essas pragas, não receberão essa ira, apenas aqueles que adoram a besta. E conforme nós já vimos, meus irmãos, a domingos anteriores, no mundo, na humanidade, a humanidade toda ela é dividida em apenas 2 grupos. Aqueles que têm a marca do Cordeiro, aqueles que foram selados com o Espírito Santo, os crentes, e aqueles que têm a marca da besta. E o que é a marca da besta? A marca da besta não é um código de barras na pele. A marca da besta não é algo que virá no futuro. Mas a marca da besta, pura e simplesmente, é a marca de Satanás. São as pessoas que seguem os seus ensinamentos, que seguem a sua filosofia. São as pessoas que se amoldam a esse sistema mundano. Resumindo, ou alguém pertence a Cristo e foi selado com o seu Espírito, ou essa pessoa pertence ao diabo e tem a marca da besta. Não tem. O restante do texto vai mostrar isso também. Não tem meio termo, não tem neutralidade, não existe ninguém que seja em cima do muro. E aqui, meus irmãos, os crentes são protegidos, livrados desses flagelos, dessas pragas, dessas taças. Somente aqueles que têm a marca da besta, aqueles que adoram a sua imagem, que são atingidos com estas úlceras. E, meus irmãos, de novo, você precisa se lembrar que Apocalipse não deve ser interpretado de maneira literal. Como serão essas úlceras? Essas úlceras, elas representam doenças físicas terríveis. Pense em pestes, pense em epidemias, pense em pandemias. Há 5 anos atrás o mundo enfrentou uma grande pandemia, Covid-19. E você se lembra do grande transtorno que essa pandemia trouxe. Só que o que muita gente não sabe, que essa pandemia não matou tanta gente assim. Se comparada a outras pandemias da história, como por exemplo a gripe espanhola e a peste negra, Covid não matou tanto assim. Gripe espanhola matou muito mais, peste negra matou muito mais.
Agora aqui, meus irmãos, nós não estamos lidando com uma enfermidade que vai atingir algumas pessoas, como foram nas pandemias que aconteceram na história. Não atingiu todo mundo, 100% da população ímpia, mas aqui vai atingir todo mundo. Todo mundo atingido por doenças, por enfermidades físicas, por coisas terríveis no seu corpo. Mas aí, João continua falando, e ele chega na segunda taça, versículo 3. Derramou o segundo a sua taça no mar, e este se tornou em sangue como de morto, e morreu todo ser vivente que havia no mar. A segunda taça é derramada no mar, e o mar se torna como sangue. Aliás, o texto diz, que ele se tornou em sangue como de morto. É algo terrível, terrível, é algo podre, morte, como de morto. A primeira praga egípcia foi que o rio Nilo foi transformado em sangue, e os peixes do rio Nilo morreram por causa disso. Na segunda trombeta, 1/3 das criaturas marinhas morreram. Mas na segunda taça, meus irmãos, a coisa é muito pior, porque não vai atingir apenas o rio Nilo, não vai atingir apenas 1/3 da vida marinha. Mas aqui, meus irmãos, está mostrando que, no versículo 3, que morreu todo ser vivente que havia no mar. Então, lembram, Apocalipse deve ser interpretado de maneira figurada. Então, podemos imaginar todos os peixes do oceano morrendo. Todos os frutos do mar, os mamíferos marinhos, toda a vida marinha, ao mesmo tempo, morrendo. E aí você pensa comigo, 2/3 da terra é coberto de água salgada. Então esse mau cheiro, essa podridão vai chegar na terra e no planeta inteiro, porque todos os seres viventes dos mares estarão mortos, sangue. Além disso, vai ter um outro problema. Se você tem um celular, provavelmente o seu celular é importado. Talvez o seu notebook seja importado. O meu não é, o meu foi feito em Manaus. Mas talvez o seu seja. E muitas outras coisas. E a maioria dos produtos importados vem por onde? Pelo mar, de navios. Com os oceanos nesse estado, vai haver um caos econômico. Os navios não vão conseguir se movimentarem. É claro aqui, meus irmãos, que tudo, a gente começa a conjecturar coisas, mas é tudo o que pode acontecer. O que o texto está nos dizendo, meus irmãos, é que essa taça atinge o mar e causa morte, e causa transtorno, e traz uma condição terrível àqueles que adoram a besta e a sua imagem. Depois a terceira taça, versículo 4. Versículo 4. Derramou o terceiro a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. Agora é a água doce que se transforma em sangue. Os rios, as fontes de água potável, lembrando novamente a primeira praga egípcia. Isso, meus irmãos, faz, preste atenção, com que todos os homens, toda a humanidade, todos os animais não tenham mais água para beber, não tenham mais água para cozinhar, não vai ter mais água para regar a lavoura, para regar as hortas, os pomares. Os animais não vão ter mais água para beber, eles vão morrer nos pastos. Haverá um caos, um colapso nas granjas, porque as aves não vão ter mais água para beber. Homens, se quiserem beber água, se quiserem matar a sua sede, eles vão ter que beber sangue. Sangue. Já imaginaram isso? O Salmo 78, versículo 44, 78, 44 diz:
e converteu em sangue os rios deles, para que das suas correntes não bebessem. Na terceira trombeta, meus irmãos, 1/3 da água doce se tornou amarga, e os homens que beberam dela morreram. Aqui na terceira taça, toda a água do mundo se torna em sangue. Não tem mais como beber água, não tem mais como matar a sede. A fome chega, porque os animais vão morrer de sede, porque as aves vão morrer de sede, porque não haverá mais água para regar a terra. E meus irmãos, vejam só o caos que isso vai causar, meus irmãos. E aqui João ele faz uma pausa e ele narra um hino. Por que Deus está derramando essas taças? Por que Deus está derramando o seu juízo aos ímpios, aos adoradores da besta, aos que têm a marca da besta? Um hino nos conta o motivo. Um hino que se divide em duas partes. A primeira parte é o próprio anjo que canta. Versículo 5. Então ouvi o anjo das águas dizendo: Tu és justo, tu que eras o santo, pois julgaste estas coisas. 6. Porquanto derramaram sangue de santos e de profetas, também sangue lhes tens dado a beber, são dignos disso. Vejam, meus irmãos, o anjo aqui está louvando a Deus e chamando ele de justo. Não há injustiça nos juízos de Deus. Deus não comete injustiça. Deus não erra no seu julgamento. Deus não falha, meus irmãos. Todos os juízes humanos cometem injustiças, cometem erros. Deus não. Deus, ele é justo. Deus também, o anjo continua dizendo: Tu que és e que eras. Olha que interessante, lá em Apocalipse 1:4 e 1:8, diz que Deus é o que és, o que eras e o que há de vir, mostrando a eternidade dele. O que és, presente, o que eras, passado, e o que há de vir, futuro. Só que aqui o futuro já chegou. O que és e que eras. Não é o que há de vir, porque ele já chegou. Cristo chega, Cristo vem, e Cristo, pessoalmente, ele derrama a sua ira. Diz o texto aqui, meus irmãos, que o sangue dos santos, quem são os santos? Os crentes. E dos profetas, quem são os profetas? Os pastores. Uma irmã semana passada me perguntou: pastor, mas o senhor falou que quando o anticristo vier, ele vai matar a igreja toda. E como é que os pastores vão viver? Falei para essa pessoa assim: os pastores vão ser os primeiros da fila. Onde a igreja é perseguida, os primeiros a serem martirizados são os profetas, são os pastores. E aí depois os demais cristãos. Os homens da terra, os ímpios, os adoradores da besta, derramaram sangue dos cristãos durante toda a história. E por causa disso, o hino diz: eles vão beber sangue, porque são dignos disso, eles merecem. É isso que os ímpios merecem. A ira de Deus. Mas deixa eu te lembrar uma coisa: você e eu também merecemos isso, porque nós não somos melhores do que eles. Mas nós não receberemos o juízo de Deus, porque na cruz o Filho de Deus já foi julgado em nosso lugar, já foi morto em nosso lugar, porque senão a gente também ia beber sangue. Aí a segunda parte do hino, versículo 7, ouvi do altar, que se dizia: certamente, ó Senhor Deus, Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. Aqui é uma resposta, e essa resposta ela vem de onde? Do altar. Quem está no altar? Os cristãos, os crentes, os remidos. O anjo
que derrama a sua taça, a terceira taça, ele fala: o Senhor é justo. E aí os crentes que já estão lá no céu, ele fala assim: certamente o Senhor Deus Todo-Poderoso. Sim, meus irmãos, Ele é o Todo-Poderoso. Não é Satanás quem trará sofrimento aos homens. Satanás, a cultura, filmes, desenhos animados vão mostrar Satanás vermelho, com rabo, com chifre, com tridente na mão, cutucando as almas lá no inferno. Isso não existe, isso não é bíblico. Porque Satanás também receberá o seu juízo. Nós vamos ver isso mais para frente. Satanás, ele não é poderoso, o poder que ele tem, Deus deu a ele para os devidos propósitos, mas no final, o próprio Satanás será julgado e sofrerá terrível juízo de Deus. Os homens não são poderosos, meus irmãos. O poder que os homens têm, da mesma forma, foram concedidos por Deus para os seus propósitos. Todo-poderoso é só o Senhor Deus. Verdadeiros e justos são seus juízos. Como eu disse, meus irmãos, não há um pingo de injustiça no Senhor. Um pingo de falsidade no Senhor. Verdadeiros e justos são os seus juízos. A quinta taça, versículos 8 e 9. A quarta taça. O quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe dado queimar os homens com fogo. Com efeito, os homens se queimaram com intenso calor e blasfemaram o nome de Deus, que tem autoridade sobre esses flagelos, e nem se arrependeram para lhe darem glória. Enquanto na terceira taça não tem mais água, podemos imaginar o quê? Podemos imaginar possivelmente as fontes de água contaminadas. Podemos imaginar os animais que vão morrer, as suas carcaças sendo jogadas nas fontes de água, nas nascentes. Cadáveres humanos sendo jogados nas nascentes, poluindo as águas. Aqui na quarta taça, não são águas que Deus usa para julgar os homens, mas é o sol. E olhe só a ironia, meus irmãos. O sol, ele é uma bênção. É pelo sol que nós temos a vitamina D, tão necessária à vida. O sol que faz a fotossíntese nas plantas, que faz crescer as verduras, os legumes, as frutas, que dá vida aos animais, aos seres humanos, que nos aquece. E aqui o sol será um instrumento de juízo, porque o sol vai queimar os homens com fogo. O sol, meus irmãos, aumentará absurdamente o seu calor. E não vão ser queimaduras simples. Você já se queimou? Você já foi lá na praia e não passou por protetor solar e queimou a sua pele? Ficou ardendo? Os mais branquinhos são mais suscetíveis a essas coisas, né? Quem é mais moreno se queima menos. Só que não é queimadurinha, não. É fogo. Imagina uma pessoa no meio de um incêndio. Ele diz aqui: queimar os homens com fogo. Temperaturas elevadíssimas na terra. Vão queimar os homens com fogo? Como será isso? Como eu disse, novamente, a gente não pode entender literalmente. Alguns vão falar que se trata do aquecimento global. Nós não sabemos se será exatamente isso. Mas o fato é que os santos, novamente, não sofrerão este flagelo. Apocalipse 7,16 diz que não cairá sobre eles, ou seja, sobre os crentes, o sol, nem ardor algum. Enquanto isso, Apocalipse nos diz, irmãos, que os ímpios serão queimados com fogo. Apocalipse 14:10 diz que eles serão atormentados com fogo e enxofre.
Apocalipse 19, 20 diz que a besta, o falso profeta, serão lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Apocalipse 20, 10 acrescenta que o diabo, juntamente com a besta e o falso profeta, serão lançados para dentro do lago de fogo e enxofre. Apocalipse 20, 15 diz que aqueles que não estão inscritos no livro da vida serão lançados no lago de fogo. E falando nisso, é sempre bom nós lembrarmos que Deus não vai escrever o nome de ninguém no livro da vida. Nós não oramos pedindo para que Deus escreva o nome de pessoas no livro da vida, porque Ele já escreveu antes da fundação do mundo. Já foram escritos os nomes dos eleitos no livro da vida do Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Ele não vai escrever o nome de mais ninguém. Já foram escritos. Mas quem não está lá, arderá no lago de fogo e enxofre. Voltando à taça, no versículo 9, João ele relata a reação dos homens. Com efeito, os homens se queimaram com intenso calor e blasfemaram o nome de Deus, que tem autoridade sobre esses flagelos, e nem se arrependeram para lhe darem glória. Vejam, meus irmãos, observe, os ímpios aqui, eles estão sofrendo úlceras, fome, sede, miséria, queimaduras terríveis, e mesmo assim, eles não se arrependem, eles não glorificam a Deus. Isso, meus irmãos, faz cair por terra aquela ideia de que alguns vêm a Cristo pelo amor e outros vêm pela dor. Se isso fosse verdade, todo mundo que sofre viria a Cristo. As pessoas que passam fome viriam a Cristo. Todas as pessoas que estão sofrendo dores terríveis, doenças terríveis, viriam a Cristo. O único meio de se vir a Cristo é pela ação do Espírito Santo. Se o Espírito Santo não agir no coração da pessoa, ela pode estar sofrendo dores terríveis e ainda assim blasfemando contra Deus, que é o caso aqui. Eu me lembro, meus irmãos, de certa vez, há muitos anos atrás, em que eu visitei um homem. E esse homem ele estava sofrendo dores terríveis por causa de uma doença. Dores horríveis. E esse homem não se arrependeu. Esse homem, no seu leito de morte, ele blasfemava a Deus. É o que está aqui. Quantas pessoas que você e eu conhecemos que estão sofrendo por diversos motivos, por diversas razões, e elas não querem deixar os seus pecados, elas não querem se voltar para Deus, elas não conseguem enxergar que o problema delas são elas mesmas, são os seus pecados. Elas colocam a culpa em Deus. Elas blasfemam. É o que está acontecendo aqui. João continua, quinta taça, versículo 10. Derramou o quinto a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino se tornou em trevas, e os homens remordiam a língua por causa da dor que sentiam. E blasfemaram o Deus do céu por causa das angústias e das úlceras que sofriam, e não se arrependeram das suas obras. A quinta taça é derramada sobre o trono da besta, cujo o reino se tornou em trevas. Vamos nos lembrar que a besta é o sistema político e militar deste mundo. Só que no final da história, todos os governos, todos os exércitos se unirão em um só. No final da história, haverá apenas um governo mundial, encabeçado pelo Anticristo.
conforme nós já aprendemos. E aqui, quando o quinto anjo derrama a sua taça, o trono da besta, ele se torna em trevas. Isso nos lembra, meus irmãos, mais uma praga do Egito, em que as trevas tomaram conta do Egito, na 9ª praga. E vejam, da mesma forma como no Egito, os crentes foram protegidos desta praga. Na terra de Gósen, no Egito, onde habitavam os hebreus, havia luz. E os cristãos já desfrutam da luz do mundo, que é Cristo. Os cristãos vão para o céu, onde há um lugar de luz. Mas aqui os ímpios, eles estarão mergulhados em densas trevas. O sistema mundano ruirá, o trono da besta ruirá, todo o governo mundial ruirá, entrará em colapso, em trevas. E vejam, de novo João fala no versículo 11, que mesmo assim, mesmo todo esse sistema mundano vindo ao chão, os homens sofrendo angústias, sofrendo úlceras, eles não se arrependem. Isso só vai endurecer ainda mais o coração deles. Como aconteceu com o faraó, lembra faraó? As crianças aqui conhecem a história das pragas do Egito. Quanto mais Deus derramava praga sobre o Egito, mais o coração de faraó se endurecia. Meus irmãos, quando o Senhor vier com as suas taças e derramar a sua ira, as pessoas não vão se arrepender. Por isso que no inferno não há conversão. No inferno as pessoas não estão clamando a Deus. No inferno, as pessoas estão blasfemando contra Deus. Na terra, muitas pessoas estão sofrendo e blasfemam contra Deus. E no final dos tempos, a mesma coisa. 6ª taça, 12. Derramou o cesto a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram, para que lhes preparasse o caminho dos reis que vem do lado do nascimento do sol. 13. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta, da boca do falso profeta, 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro, com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Sexta taça, derramada sobre o rio Eufrates. Só que, de novo, nós não interpretamos Apocalipse de maneira literal. Não foi um anjo lá com uma taça e derramou alguma coisa no rio Eufrates. Não. É figurado aqui. Vamos entender algumas coisas, preste atenção para você entender. É difícil essa sexta taça, não é fácil da gente entender. Bom, você já deve ter percebido que a chave para se interpretar Apocalipse é o Antigo Testamento. João, ele faz várias referências ao Antigo Testamento. E o que era o rio Eufrates nos tempos antigos? O rio Eufrates, simbolicamente, dividia as nações do Ocidente, do Oriente. Ocidente, Oeste, Oriente, Leste. Então o rio Eufrates, ele servia como uma divisão das nações de ambos os lados, Leste e Oeste, Oriente e Ocidente, certo? E aqui o que vai acontecer? O que nós lemos? Nós lemos que as águas do rio Eufrates, elas se secam. Se as águas do rio Eufrates se secam, não haverá mais divisão entre os reinos ou as nações do Oriente e do Ocidente. O que isso significa? Significa que, olha lá, os reis que vêm do lado do nascimento do sol, qual que é o lado que o sol nasce? Leste. Oriente. Os reis do Oriente, eles vêm, eles se
ajuntam com os reis do Ocidente. Os reis aqui, os governos. E vejam, meus irmãos, o texto está nos dizendo que estes reis, estes governos, eles vão se unir contra Deus, o versículo 14. Eles vão se ajuntar para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Quem é que vai fazer isso acontecer? O versículo 13 diz: o dragão. Lembra de quem era o dragão? O diabo. A trindade satânica está aqui. O dragão, a besta, falso profeta, aliás, a besta anticristo e a besta, o falso profeta. Da boca desses três saem espíritos imundos que se parecem com rãs. E esses demônios, esses espíritos imundos, versículo 14, eles operam sinais e se dirigem aos reis do mundo inteiro. Como é que o diabo vai enganar os governantes do mundo, as autoridades do mundo? Com milagres. Ou melhor palavra, a palavra bíblica, sinais. Vão fazer sinais. Vão enganar as pessoas com sinais, com coisas maravilhosas. E eles serão então, meus irmãos, unidos sob o mesmo propósito. Eles vão tentar derrotar Deus. Eles vão guerrear contra Deus. E meus irmãos, você sabe, Satanás, no livro do Apocalipse, ele é derrotado. O dragão, ele tentou de todas as formas na história fazer com que o filho da mulher, Cristo, não viesse, não nascesse. Ele não conseguiu. Satanás, então, depois que Cristo venceu na cruz e saindo do sepulcro e volta para o céu, Satanás, o dragão, ele é expulso, ele foi expulso do céu, ele é lançado na terra. E o que ele faz hoje aqui na terra? Ele está na terra. O diabo não está no céu, não está no inferno, ele está aqui na terra. O que ele faz aqui na terra com seus aliados? Persegue a igreja. E ele sabe que ele está derrotado. Ele sabe que o que é dele está guardado. Ele sabe que ele será lançado vivo no lago de fogo e enxofre. Mas o texto diz que ele vai tentar uma última vez contra Deus, juntando todos os governos da terra. E aí, meus irmãos, nesta época não haverá mais divisão. Se unirão os árabes e os judeus. Se unirão os comunistas e os capitalistas. Esquerda e direita vão se unir juntos com o mesmo propósito. A batalha final. A batalha contra Deus. Aí João ele abre um parêntese no versículo 15. Olha lá. Eis que venho sem demora. Aliás, eis que venho como vem um ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Meus irmãos, essa palavra do versículo 15, esse parêntese aqui no versículo 15, ele está falando da guerra final, mas aquele era um parêntese, ele se dirige à igreja. Ele fala assim, bem-aventurados, né? Aliás, primeiro ele fala, eis que venho como um ladrão. Os crentes sabem que Cristo vai voltar. Apocalipse está repleto de sinais, não só Apocalipse, mas outros textos bíblicos, Mateus, Daniel, Tessalonicenses. A Bíblia tem vários sinais mostrando que Cristo voltará. Agora, os ímpios, enquanto os crentes se preparam, enquanto os crentes dizem Maranata, vem Senhor Jesus, os ímpios vivem suas vidas, casam-se, dão-se em casamento, fazem negócios, se enriquecem, festejam. Os ímpios, os adoradores da besta, eles não estão nem aí. E na hora que eles menos esperarem, como um ladrão. Por que como um ladrão? Na hora que ele menos espera, ele aparece. Você não está esperando e o ladrão aparece. Na hora que os ímpios menos esperarem, Cristo virá. Cristo virá, meus irmãos, e eles serão surpreendidos nus.
sem as suas vestes, surpreendido em suas vergonhas. Por isso que ele fala aqui, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não veja a sua vergonha. Aqui o que João está nos dizendo, meus irmãos? Aliás, João escreveu, mas as palavras são do próprio Cristo. Eis que eu, Cristo, venho sem demora, venho como um ladrão, aliás. Vamos lembrar de uma coisa aqui, é Gênesis capítulo 3. Adão e Eva pecam, seus olhos se abrem, o que acontece? Eles percebem que estavam nus. O que eles fazem? Eles fazem uma roupinha lá de folhas, imaginando que aquilo cobriria as suas vergonhas. E quando eles ouvem a voz de Deus na viração do dia, o que eles fazem? Eles se escondem. Escondem por quê? Porque eles sabiam que Deus é um Deus irado. No dia em que comer desse fruto, você vai morrer. Ele sabia. Eles. Só que o que Deus faz? Deus ele pega um animal. Ele sacrifica o animal. E da pele desse animal, Deus fez roupas que cobriram a nudez do homem e da mulher. Esse animal, morto no Éden, aponta para o Cordeiro de Deus, morto na cruz. E pela cruz, nós recebemos vestes de justiça. Nós fomos justificados, pois, mediante a fé, e agora nós temos paz com Deus. Por isso que quando Cristo voltar, meus irmãos, os crentes não serão surpreendidos. Quando Cristo voltar, os crentes estarão vestidos. Os crentes são bem-aventurados. E eles guardam as suas vestes, eles não andam nus. Por isso ele fala, vigia, vigia, irmã, vigia, irmão. Você está rindo, né, Ju? Vigia, se prepara. E o crente vigia, o crente se prepara. O ímpio não. O ímpio nem faz ideia. Mas aí ele volta para o versículo 16, ele volta à batalha novamente, versículo 16. Então se ajuntaram no lugar em que hebraico se chama Armagedon. A palavra Armagedon significa Vale do Megido. Tem diversas interpretações aqui. Não tem nada a ver com o filme Armagedon. Vamos pensar aqui. Existem várias interpretações. A maioria dos evangélicos brasileiros interpretam na maneira da corrente escatológica chamada dispensacionalismo. Os pentecostais e muitos outros acreditam que aqui está falando de uma batalha literal, em que lá na região do Vale do Megido, o diabo, o dragão, com todos os ímpios da terra vão se reunir armados, e do outro lado virá Cristo com seus anjos e com os eleitos também armados, e haverá uma grande guerra. Não vai ser assim. Até porque, meus irmãos, o dragão, o diabo, não é páreo para Cristo. Até porque, meus irmãos, com uma palavra, Satanás cairá. Até porque, meus irmãos, não é uma guerra física, mas uma guerra ideológica. Por toda a história, essa batalha está acontecendo. Por toda a história, e vamos pensar hoje, na nossa geração. Na nossa geração, o que o mundo tem feito contra nós? O mundo tem dito, meus irmãos, na nossa geração, que o aborto é normal. O mundo tem dito em nossa geração que uma criança que cresce no ventre materno pode ser assassinada. E um boneco reborn é um filho. Que loucura! Mas não é uma loucura psicológica, é uma loucura espiritual. Eles estão sem Deus. Eles querem incutir essas coisas na mente das nossas crianças, dos nossos jovens, dos adultos. Eles querem dizer para nós
que a ideologia de gênero é algo natural. Por isso diversas igrejas no mundo inteiro têm ruído, têm caído com essa tal ideologia de gênero. Essa é a batalha do Armagedon. Durante toda a história, eles tentam colocar na cabeça da gente todas as ideologias satânicas. Mas no final, Cristo acaba com tudo. Aí chega a 7ª taça, versículo 17. Então derramou o 7º anjo a sua taça pelo ar, e saiu grande voz do santuário de um lado do trono, dizendo: feito está. Algumas traduções dizem: acabou! Acabou! Acabou. Cristo volta. Cristo volta e Ele acaba com tudo. Versículos 18 em diante: sobrevieram relâmpagos, vozes e trovões, e ocorreu um grande terremoto, como nunca houve igual desde que há gente sobre a terra. Tal foi o terremoto forte e grande, e a grande cidade se dividiu em 3 partes, e caíram as cidades das nações. E lembrou-se Deus da grande Babilônia, para dar-lhe o cálice do vinho do furor da sua ira. Todas as ilhas fugiram, e os montes não foram achados. Também desabou do céu sobre os homens grande saraivada com pedras que pesavam cerca de 1 talento, 45 quilos, e por causa do flagelo da chuva de pedras, os homens blasfemaram de Deus, porquanto o seu flagelo era sobremodo grande, meus irmãos. Todos caíram, toda a terra é destruída. A imagem que João aqui coloca, meus irmãos, é de destruição total. Destruição total. De novo, não podemos interpretar de maneira literal. Quando ele fala aqui de pedras caindo do céu de 1 talento, o que é 1 talento? É 45 quilos. Você já imaginou um granizo do tamanho de um saco de cimento? Pode ser que aconteça isso? Eu não sei. A interpretação não pode ser literal. Mas de uma coisa nós sabemos: a destruição será completa e final. E mesmo assim os homens não vão se arrepender. Pelo contrário, eles vão blasfemar, meus irmãos. Por isso, diante de tudo isso que nós ouvimos aqui hoje, meus irmãos, o que nós devemos fazer? Esse tempo final ainda não chegou. Mas veja, por isso, nós temos tempo. Nós, igreja, temos tempo para evangelizar. Deus nos deu uma porta aberta para nós evangelizarmos. Deus colocou cada um aqui, na empresa, na repartição pública, na escola, na faculdade, na família. E não foi à toa, foi com um propósito: levar o evangelho. E o evangelho, você sabe, o mesmo evangelho que salva é o evangelho que condena. Quem crê será salvo, quem não crê já está condenado. A igreja tem que falar, a igreja tem que levar esperança através do evangelho, através da pregação da palavra de Deus, meus irmãos. Quantas pessoas que nós conhecemos são inimigas de Deus e nós precisamos pregar para elas. Precisamos pregar para elas. E se porventura há alguém aqui nessa situação, se porventura há alguém aqui que ainda está nos seus pecados, que ainda não se arrependeu, hoje é dia. Não deixe para depois, porque Cristo pode voltar para você. Entenda uma coisa, aqui está narrado, sim, o último momento, mas para a maioria das pessoas, o último momento não será quando Cristo voltar, mas Cristo volta para pessoas todos os dias. Como assim, pastor? Simples, pessoas morrem todos os dias. Todos os dias pessoas se encontram com o Criador. E aqueles que têm a marca, o selo do Cordeiro, entram no gozo do Senhor, entram na alegria do Senhor. Aqueles que foram selados pelo Espírito Santo, quando se encontram com o Cordeiro, louvam, grandes e maravilhosas são as suas obras. Mas muitos outros que têm a marca da besta,
se encontram com o Senhor todos os dias. E eles estão sofrendo exatamente estas coisas. Lembra? Não é literal, mas é um profundo sofrimento. E essas pessoas no inferno blasfemam contra Deus. Por isso, meus irmãos, nós temos que pregar o Evangelho. Deus nos deu, meus irmãos, condições para pregarmos. Não só em Adamantina, mas a nossa igreja deve investir em evangelização, em missões. Deus nos deu recursos. Nós devemos falar tanto em Adamantina como em outras cidades, como nos confins da terra. Nós devemos orar por missões, orar pelos missionários, investir em missões, para que a igreja avance. Pregue o Evangelho para que pessoas sejam salvas da ira de Deus. E um dia nós vamos nos encontrar com eles. Se você tem a marca do Espírito Santo, louve ao Senhor, seja grato. Senhor, obrigado, eu ia passar por isso daqui, Senhor, eu mereço passar por estas coisas aqui, Senhor, mas Jesus passou no meu lugar, Jesus sofreu a ira de Deus no meu lugar. E Senhor, me dê coragem, me dê intrepidez, me dê condições para falar para as pessoas, para alertá-las, que se elas não se arrependerem, elas vão sofrer isso daqui. Mas para que elas se arrependam e creiam e olhem para aquele que sofreu isso em nosso lugar. Que Deus nos ajude, meus irmãos, que Deus nos abençoe. Amém.